Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, caros amigos, caras amigas. Estou tão feliz de poder transmitir hoje uma mensagem para você, de esperança, para que você possa ser uma pessoa mais feliz nessa terra. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 84, dos versículos 1 a 41, essa é a parte. Nos próximos 2 dias, nas próximas 2 aulas, videoaulas, nós vamos estar estudando o restante, tá bom? Esta revelação foi dada a Joseph Smith em setembro de 1832. Ele havia mudado de Hiram, da casa de John e Alice Elise Johnson, a casa do pai Johnson. Ele havia mudado para a loja de Neil K. Whitney, em Kirtland. Então ele saiu de Hiram, Ohio, e foi para Kirtland. E vários irmãos chegando de missões do leste chegaram naquela ocasião. E Joseph, reunido com os irmãos, então ele orou e ele recebeu esta revelação que hoje conhecemos como Doutrina e Convênios 84. Ela foi recebida em 2 dias, no dia 22 de setembro e no dia 23 de setembro. Eu penso que deve ser uma revelação extraordinária, porque foi no dia que eu e minha esposa casamos, 22 de setembro. Aí você pensa, ô irmão André, não tem nada a ver, realmente não tem. Mas no dia 22 de setembro também foi o dia que Morônia apareceu a Joseph, Datas importantes. E de todas estas, eu penso que a mais importante, no meu caso e de minha esposa, foi o dia em que nós nos casamos no templo de nosso Deus. E fomos unidos para toda a eternidade. Então eu tenho um carinho especial pelo dia 22 de setembro, tá bom? Muito bem. Mas esta sessão, ela é tão especial, tão importante, porque ela nos ensina sobre o sacerdócio. Deixa eu separar aqui, que eu estou separando aqui uma citação. Vamos continuar então. Então vamos começar aqui lá pelo versículo do 1 em diante, algo interessante, acredita-se que 6 pessoas estavam presentes, mas posteriormente, em outros registros da igreja, evidenciou-se que tinham 10 sumos sacerdotes lá reunidos, tá bom? Muito bem. Logo aqui no começo, nos versículos 2, primeiro no versículo 1, ele fala no finalzinho, que Joseph, reunido com esses elders, ao unirem o coração e erguerem a voz ao céu. Ou seja, quando nós nos unimos de coração e oramos ao Senhor e buscamos, Ele nos dá a revelação. Isso pode acontecer individualmente na tua casa, se você é uma pessoa que vive sozinho, pode buscar o Senhor e se unir em coração com Ele, mas também, se for um casal ou uma família de mais do que um casal, enfim, nós podemos nos unir em coração e oração e buscar o Senhor, e Ele nos revela coisas extraordinárias, maravilhosas, esplêndidas, que podem mudar nossa vida para sempre, trazendo mais luz. E aqui ele fala, daí nos versículos 2, ali até os 5, fala do Monte de Sião, a construção do templo, que refere-se ao templo de independência, e da construção da Nova Jerusalém, e que o Senhor revelou a Joseph, através do livro de Mormon e outras revelações, que durante o milênio teremos 2 capitais, uma Jerusalém e outra em Independência, a Nova Jerusalém. Muito bem. Depois dos versículos 6 até o 16, o Senhor fala aqui, revela a Joseph a linha do sacerdócio de Moisés. Todos nós, quando recebemos o sacerdócio, nós podemos saber quem foram as pessoas anteriores a nós que receberam o sacerdócio.
de geração em geração, até que chegue a Jesus Cristo, né, no nosso caso. E aqui mostra a linhagem do sacerdócio de Moisés a Abraão e de Abraão a Adão. E no 17 fala assim: sacerdócio esse que continuou na igreja de Deus em todas as gerações e que não tem princípio de dias nem fim de anos. O sacerdócio é o poder de Deus para agir em todas as coisas para a salvação de seus filhos. Em mundos incontáveis. O Senhor criou mundos através do Salvador Jesus Cristo incontáveis para nós. E esses mundos estão repletos de pessoas como nós, que são filhos de Deus. E o Salvador Jesus Cristo, quando ele expiou aqui nesta terra, quando ele pagou o preço impagável por nós, ele expiou por todas as obras da criação, todos os mundos. Muito bem. Uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar aqui, que quem conferiu o sacerdócio a Moisés foi Jetro, que era seu sogro. Jetro, ele era da casa de Midian, através de quem ele veio, né? Os midianitas são descendentes de Abraão, através de sua esposa Quetura. E eles possuíam o sacerdócio. Por isso que Jetro conferiu o sacerdócio a Moisés. Muito bem. E no 17, como nós lemos, esse sacerdócio está entre nós hoje, com seus profetas e todos os portadores dignos do sacerdócio em todos os lugares do mundo. Lembra da existência pré-mortal? Quando foi apresentado o plano em que nós iríamos nascer aqui nessa terra, nosso Pai Celestial, que nos ama tanto, muito, muito, de uma maneira que nós não conseguimos entender e imaginar, ele ofereceu-nos um Salvador, que é Jesus Cristo, para nos redimir de nossas falhas, erros, pecados e tudo mais. Às vezes, eu e você nos concentramos nas nossas falhas. O presidente Uchtdorf, nessa última conferência, no seu discurso, ele falou assim, que as nossas falhas não nos definem, elas nos refinam. Interessante, né? Eu sei que todos nós temos falhas, mas essas falhas não nos definem, elas nos refinam. São experiências que passamos, que se nós voltarmos nossos corações para Jesus Cristo, essas experiências da mortalidade vão nos refinar, nos purificar, tá bom? Então, ele vai ensinando o Senhor aqui, e daí ele fala sobre o sacerdócio menor, né, o sacerdócio arônico e o sacerdócio maior. E ele fala no 19, e esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Vou ler de novo. Ó. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta ao homem na carne. Pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. É lógico que quando homens, né, profetas de Deus viram ao Senhor, eles foram transfigurados para poder suportar. Sem isso, ninguém poderia ver a Deus, tá bom? Uma outra coisa interessante, como eu havia mencionado, na existência pré-mortal, o Senhor nos falou que daria um Salvador, que é Jesus Cristo. E também nos daria profetas. E esses profetas teriam a autoridade de Deus, o poder do sacerdócio, para administrar as ordenanças. Ordenanças de salvação, ordenanças essas que trazem à nossa vida o poder dos céus. Imagine você que em determinado momento da sua vida você conheceu o Evangelho, exerceu fé em Jesus Cristo e arrependimento, então mudou o coração para aceitar Jesus Cristo, mudou a direção da sua vida para se aperfeiçoar em Jesus Cristo, e quando você
se batizou através da água e do Espírito, ou batismo de água e de fogo, se preferir, o que aconteceu? Essa ordenança trouxe poder dos céus na sua vida, poder de sentir paz, de ser purificado, é extraordinário. Poder de ter fé aumentada, esperança em Cristo, poder para ter seu coração transformado e não deseja fazer o mal. Então, é um exemplo, tá bom? De como essas ordenanças elas ocorrem na nossa vida. Outra coisa interessante, o profeta José Smith, ele ensinou assim: o sacerdócio de Melquisedeque é o canal pelo qual todo conhecimento, doutrina, plano de salvação e todos os assuntos importantes são revelados do céu. Então o Senhor Jesus Cristo, como Ele age, nosso Pai Celestial, como eles agem? Eles chamam profetas. Então não adianta, irmãs e irmãos, ver uma pessoa dizendo: olha, aconteceu isso, eu tive visão, eu tive isso. Irmãs, o Senhor trabalha através de profetas verdadeiros, que têm a autoridade do sacerdócio. Autoridade essa para administrar essas ordenanças, que traz poder à nossa vida. O presidente Joseph Fielding Smith, ele ensinou que todos nós devemos regozijar-nos em pensar que temos aquela grande autoridade pela qual podemos conhecer a Deus. Não apenas os homens portadores do sacerdócio conhecem essa grande verdade, mas, por causa desse sacerdócio e de suas ordenanças, todos os membros da igreja, homens e mulheres, podem conhecer a Deus. Que coisa maravilhosa! Percebe, irmãs, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem um reconhecimento diferente do mundo no papel da mulher. O Evangelho de Salvador Jesus Cristo coloca a mulher em igualdade com o homem, como uma filha querida, amada, especial de nosso Pai Celestial, que realizou todo este plano de salvação para que esta filha especial possa ser feliz e herdar vida eterna. Não é maravilhoso? Vamos continuar aqui. No 22 fala assim, eu já tinha lido, né? Já havia lido. Pois sem isso nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. É óbvio que eu e você desejamos voltar à presença de nosso Pai Celestial. Algo assim que me toca bastante é que eu não sei onde eu ouvi isso, sabe? E eu sei que eu memorizei esta frase já na minha juventude, mas eu não consigo achar o autor. Se você souber, me informe, por favor. Mas a citação diz assim: dentro de cada um de nós existe um gigante espiritual que se bate de saudades por seu lar celestial. Fim da citação. Que lindo, né? Fim da frase, do pensamento, do princípio. Qual é o princípio? Que você, querida irmã, que você, caro irmão, são pessoas muito, muito especiais. Que nosso Pai Celestial confia no teu sucesso. E que Ele fez todas as coisas para você ter sucesso. E para você ter pleno sucesso nessa terra, você tem que aceitar os meios, a forma que Deus proveu para nos salvar, que é Jesus Cristo. E o Senhor utiliza profetas para administrar essas ordenanças que trazem poder dos céus à nossa vida. E ao passarmos por esse processo de santificação, de purificação, nós vamos nos tornando pessoas mais alegres, mais felizes. O mundo pode ir de mal a pior, mas nós continuamos felizes, alegres, com uma atitude de vencedores, porque queremos, acreditamos no Salvador Jesus Cristo. E Joseph ensinou assim: se você deseja ir aonde Deus está, deve ser como Deus, ou possuir os princípios que Deus possui. Maravilhoso, não é?
E o que isso significa? Significa que nosso Pai Celestial deu o Evangelho, com todos os princípios para nós. Deu profetas vivos que nos transmitem sua vontade e administram estas ordenanças de salvação e exaltação. E eu e você podemos aceitar de todo o coração essas ordenanças e recebermos mais poder do céu na nossa vida. Cada domingo, quando você vai na igreja e compartilha o sacramento, renova teus convênios do batismo. Já pensou nisso? E ao renovar esses convênios, ao realizar uma ordenança, que é a ordenança do sacramento, você recebe mais poder, mais luz dos céus na tua vida. O profeta Joseph Smith ensinou que uma pessoa obtém a plenitude do sacerdócio por guardar todos os mandamentos e obedecer a todas as ordenanças da casa do Senhor. Então, se nós, eu e você, queremos conhecer nosso Pai Celestial, nós temos que aceitar e viver todas as ordenanças que o Senhor tem nos dado através de seus profetas. E essas ordenanças incluem, em especial, após o batismo, as ordenanças da casa do Senhor. Vamos continuar aqui. Peraí, depois eu volto para mim. Então, o Senhor continua ensinando. Ele ensina sobre o sacerdócio menor, que ele administra as ordenanças de a fé, arrependimento, né, o batismo. E ele fala do sacerdócio maior. O sacerdócio maior ele é recebido, o sacerdócio de Melquisedeque, através de um juramento e convênio do sacerdócio. E está em Doutrina e Convênios 84, dos versículos 33 até o 39, que diz assim: pois aqueles que forem fiéis de modo a obter esses 2 sacerdócios de que falei e magnificar seu chamado, são santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Tornam-se os filhos de Moisés e de Araão e a semente de Abraão, e a igreja e reino e os eleitos de Deus. O que significa ser filhos, né, de Moisés e Abraão e a semente filhos de Moisés e Arão, e a semente de Abraão? É que nos tornaríamos portadores do sacerdócio, portadores do poder de Deus para administrar as ordenanças de salvação. E somos chamados de eleitos de Deus. Queridas irmãs, embora nós estejamos falando aqui de sacerdócio, isso também se refere a você. Quando você aceita estas ordenanças de salvação, do batismo, as ordenanças da casa do Senhor, você também é uma eleita de Deus, um eleito de Deus. No 35, e também todos os que recebem esse sacerdócio a mim me recebem, diz o Senhor. Pois aquele que recebe os meus servos, a mim me recebe, e aquele que me recebe, a mim recebe a meu Pai. Olha que coisa mais extraordinária. O Senhor, ele está dizendo que todos nós, quando aceitamos receber esse sacerdócio, que todos nós, quando aceitamos os profetas de Deus, seus apóstolos, as testemunhas especiais, quando nós aceitamos nosso presidente estaca, nosso bispo, nós estamos aceitando o Salvador Jesus Cristo. E quando nós aceitamos o Salvador, nós aceitamos quem? O Pai. Quem recebe o Salvador Jesus Cristo recebe o nosso Pai Celestial. E daí diz assim no 37, aquele que me recebe, Jesus Cristo, né, a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que meu Pai possui ser-lhe-á dado. E isso está de acordo com o juramento e convênio que pertencem ao sacerdócio. Lembra de Adão? Lá no livro de Moisés, em Pérola de Grande Valor, o Espírito pegou e batizou batizou Adão, desculpe. O Espírito pegou e batizou Adão. O que aconteceu? Ele realizou aquela ordenança e recebeu o poder dos céus.
E lá em Moisés, se você ler, vai estar escrito assim, que Moisés, desculpa, estou falando de Moisés aqui porque eu li aqui em Moisés, Adão, quando recebeu o batismo, ele se tornou um com Jesus Cristo, porque ao aceitar o batismo, ele se tornou um com o Salvador. E ao se tornar um com o Salvador, Jesus Cristo se torna um com o nosso Pai Celestial. Então, querida amiga, querido amigo, quando você aceitou as ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo restaurado em nossos dias, você se tornou um com o Salvador. Ele nunca volta atrás em relação a todas as bênçãos que tem para cada um de nós. O que acontece é que eu e você podemos deixar de guardar os mandamentos, podemos deixar de seguir o Salvador e as promessas são quebradas por nós, não pelo Salvador. É isso que é o ponto. O Salvador mantém sua palavra, mantém seu juramento. Percebe? E aqui eu trouxe uma citação. Lembra que eu tenho enfatizado que na existência pré-mortal o Senhor nos disse que daria profetas que teriam autoridade do sacerdócio para administrar as ordenanças, e as ordenanças que estão externas, né, como o batismo, e as ordenanças e sacramento, e as ordenanças da casa do Senhor, as internas do templo. O elder Paul Piper, dos 70, ele ensinou assim: todas as bênçãos do sacerdócio são recebidas juntos como marido e mulher, ou não são recebidas. É interessante que no juramento e convênio do sacerdócio, o Senhor usa os verbos obter e receber. Ele não usa o verbo ordenar. É no templo que homens e mulheres juntos obtêm e recebem as bênçãos e o poder dos sacerdócios aarônico e Melquisedeque. Quando nosso Pai Celestial apresentou o plano maravilhoso, o plano de felicidade, o plano de alegria, ele nos ensinou que nós poderíamos ter famílias eternas, que o homem e uma mulher poderiam receber as ordenanças do batismo, aceitar Cristo em sua vida e se prepararem e irem na casa do Senhor e receberem todas as ordenanças da casa do Senhor. E ali eles seriam unidos para toda a eternidade, que são as bênçãos de Abraão, que você estuda em Gênesis, né? Logo no comecinho ali. Tá bom? Olha que coisa extraordinária. Essas bênçãos são recebidas através de um homem digno e uma mulher digna, que constituem então uma nova família para toda a eternidade. O presidente Russell M. Nelson, falando sobre este assunto, ele disse assim: um dia a irmã Nelson e eu moraremos juntos na presença de nossa família e do Senhor para todo sempre. Teremos sido fiéis aos convênios feitos no templo e ao juramento e convênio do sacerdócio, que nos garantiram nas palavras do Senhor, que tudo que o meu Pai possui, ser-vos-á dado. As irmãs fiéis compartilham as bênçãos do sacerdócio. Pense nessas palavras. Tudo que meu Pai possui significa que nenhuma recompensa terrena, nenhum outro sucesso poderia compensar as generosidades que o Senhor concederá àqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Fim da citação. Todas as bênçãos que o Senhor deseja nos dar, receberemos na casa do Senhor, no templo do Senhor, no templo de nosso Deus. Eu sei que muitas das irmãs tão queridas, tão fiéis, tão dignas, tão cheias de esperança, tão cheias de fé em Cristo, tão devotadas, que perseveram em meio a tantas adversidades às vezes da vida. Muitas de vocês e muitos dos irmãos também ainda não receberam as ordenanças do templo. Algumas das irmãs talvez sejam viúvas, outras talvez sejam separadas, outras talvez
passaram pelo processo de divórcio, enfim. Outros talvez se casaram e o seu cônjuge não é membro da igreja. Mas olha o que o presidente Nelson falou. As irmãs fiéis compartilham as bênçãos do sacerdócio. Então eu gostaria de falar, assim, de testificar que todas nós, se formos fiéis, poderemos receber todas as bênçãos do sacerdócio. E para você, querida irmã, que ainda não tem todas as bênçãos, né, todas as ordenanças da casa do Senhor, a mensagem do profeta de Deus, presidente Nelson, é: irmãs fiéis compartilham o poder do sacerdócio. Então receba todas as ordenanças que for possível a você. Como o batismo de água e de fogo, renove seus convênios nas capelas, né, nos domingos, no dia do Senhor. Vá ao templo quando for possível, faça suas investiduras, seus convênios com Deus e continue fiel. Lembra, nosso Pai Celestial te ama tanto e você é uma pessoa tão fiel, tão especial, que Ele reservou bênçãos grandiosas e que o Senhor irá endireitar o nosso caminho. Isso é uma mensagem de esperança, meus amigos e minhas amigas. Outro dia conversava com um irmão que se separou de sua esposa. Não sei os detalhes, mas eles acabaram se separando, não continuaram seu casamento. Procura o Salvador Jesus Cristo. Procura continuar vivendo o Evangelho. Procura viver as ordenanças que o Senhor tem possibilitado a cada um de nós aqui nessa terra. Seja fiel. Muitas coisas não serão resolvidas no período da mortalidade, mas nós temos 1 milênio, 1000 anos por aí que vem, né, para resolver todas essas coisas. Continue firme, continue fiel. Muitas irmãs, muitos irmãos nunca casaram ainda. Continue vivendo o Evangelho. Continue se esforçando para receber todas as bênçãos da casa do Senhor. E quando eu falo isso, eu estou dizendo, vá ao templo, faça suas ordenanças, continue servindo como uma pessoa especial que é. Eu não estou dizendo, se atire no primeiro casamento que você achar. Não, não é isso. O casamento é tão sagrado. É uma união para a eternidade. Então, continua firme, continua vivendo o Evangelho, tudo vai dar certo. Irmãs e irmãos, esta é a mensagem que eu tenho para compartilhar hoje. Que época, que período maravilhoso da história da humanidade eu e você vivemos. Num período em que nós temos todas as ordenanças de exaltação ao nosso alcance. O Senhor não faz acepção de pessoas, está ao dispor de todos nós. Se você ainda não recebeu suas ordenanças do templo, e você já tem mais de 18 anos, né? É uma pessoa de mais idade, madura, né? Responsável por todos os seus atos, vá conversar com o seu bispo. Pergunte como você pode se preparar para receber todas essas ordenanças. Faça desta a sua meta principal no momento, de receber todas as ordenanças da casa do Senhor. E quando as tiver recebido, viva essas ordenanças, viva os convênios que fez com o nosso Pai Celestial. E o Senhor dará poder dos céus, afastará as trevas da sua vida, e você sentirá mais felicidade, mais paz, mais esperança. Às vezes, vemos pessoas pensativas, tristes, aflitas com todas as adversidades, provações da vida mortal. Mas lembra, o Senhor enviou você a esta terra para ter sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. Então, continue vivendo o Evangelho. E eu deixo esta aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças, um abraço do vovô Dé. Continuem firmes, continuem felizes. O Evangelho é verdadeiro e Jesus Cristo vive. Tchauzão.